Reflexão elaborada na noite de 19 de janeiro de 2025. A instrução do Senhor sobre a vida cristã. Neste vídeo vamos explorar como você pode aplicar a sabedoria prática na sua vida e caminhar em obediência ao Senhor. Fique comigo até o final do vídeo, pois traremos reflexões para renovar a sua fé e compromisso com Deus. Provérbios 3:32. O perverso é abominável para o Senhor, mas com os justos ele confia. O versículo de Provérbios 3:32 não é apenas um lembrete do caráter de Deus e das coisas que ele aprova e desaprova, mas também é uma chamada à ação para cada um de nós como cristãos, que buscamos agradar ao Senhor em tudo o que fazemos. Quando o texto fala que o perverso é abominável ao Senhor, estamos vendo não só uma rejeição moral, mas também uma rejeição espiritual. A palavra perverso em Provérbios não descreve alguém que comete um erro isolado ou uma falta ocasional, mas uma pessoa cujos hábitos e comportamentos estão longe da justiça e da sabedoria de Deus. Trata-se de uma escolha persistente, uma vida inteira dedicada ao mal, ao egoísmo e ao orgulho. Você tem buscado o pecado de maneira contínua, permitindo com que ele reine em seu coração? Ou você está disposto a se arrepender e buscar a reconciliação com Deus? O pecado, embora aparentemente atraente por algum tempo, leva à separação de Deus. O perverso, como diz o versículo, é abominável para o Senhor. Imagine que, diante de Deus, o pecado é algo que ele não pode suportar, que ele não pode tolerar. Assim, o pecado não é apenas um ato moralmente errado, mas uma ofensa direta à santidade de Deus. Nós, como cristãos, não devemos cair na armadilha de achar que Deus ignorará nossos pecados. Cada vez que pecamos, não estamos apenas prejudicando a nós mesmos ou aos outros, mas estamos afrontando a santidade de Deus. A boa notícia, porém, é que quando nos arrependemos e nos voltamos para Ele com humildade, Deus é fiel e justo para nos perdoar. Mas lembre-se, o arrependimento genuíno não é apenas sentir-se mal pelo que fizemos, mas uma mudança de direção, abandonar os caminhos do pecado e seguir os caminhos da justiça. Agora vejamos a segunda parte do versículo que diz: Mas com os justos ele confia. Aqui encontramos uma grande e gloriosa promessa. Deus confia nos justos. Mas quem são esses justos? Não são aqueles que estão imunes ao pecado, nem aqueles que vivem de maneira perfeita, mas aqueles que, através da fé, buscam viver segundo a vontade de Deus. Os justos não são aqueles que têm uma vida sem falha, mas aqueles que, embora imperfeitos, confiam no Senhor e buscam constantemente a sua direção. O justo é aquele que, embora tenha falhas e defeitos, ainda assim decide andar nos caminhos do Senhor. O justo é aquele que, em meio à tentação, escolhe resistir e se arrepender ao falhar. Busque a santidade de Deus nas pequenas coisas. Não é apenas nas grandes decisões que devemos buscar agradar a Deus, mas nas escolhas diárias, como no modo de tratar os outros, como gerimos o nosso tempo, nossos recursos e até mesmo nossos pensamentos. Não importa quão pequenas ou grandes sejam as tarefas que Deus coloca diante de você, seja fiel em tudo. Deus confia em você para ser um testemunho da sua graça no mundo. Quando você andar com Deus e confiar plenamente em sua soberania, sua vida se tornará um reflexo do seu caráter. Deus confia em você não porque você é perfeito, mas porque você tem o coração disposto a fazer a sua vontade. Provérbios 3, em todo o seu contexto, nos fala do caminho de sabedoria e retidão que deve ser escolhido e seguido com diligência. O versículo 32 é apenas um pequeno trecho deste caminho, mas ele já nos oferece um princípio básico. Deus abomina o perverso, mas ele confia no justo. Então, qual é o caminho da sabedoria para o cristão? O caminho da sabedoria começa com o temor do Senhor, com o entendimento de que Deus é o Criador de todas as coisas e que Ele, em sua soberania, estabeleceu princípios morais e espirituais que devemos seguir.
A sabedoria não é algo que você encontra facilmente ou que vem do seu próprio esforço, mas ela é dada por Deus àquele que o busca sinceramente. Provérbios 2:6. Se você quer crescer em sabedoria, comece a estudar e a meditar nas Escrituras todos os dias. O Salmo 119, versículo 105 diz: A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Não podemos esperar andar no caminho da sabedoria sem a luz das Escrituras iluminando nosso caminho. Além disso, busque praticar o que aprende. A verdadeira sabedoria não se encontra apenas no conhecimento, mas na aplicação prática da verdade que Deus nos dá. Se você tem lutado em áreas específicas da sua vida, como em sua fé, nos seus relacionamentos ou em sua vida profissional, busque a sabedoria de Deus para tomar as decisões corretas e viver de maneira que o honre. Provérbios 3:32 nos lembra de que há duas vias diante de nós: o caminho do perverso, que Deus abomina, e o caminho do justo, em quem ele confia. O que escolheremos? A vida do cristão é marcada pela escolha constante de andar nos caminhos do Senhor. Deus nos convida a nos afastarmos do pecado e a nos aproximarmos da sua justiça. Que possamos ser pessoas em quem Deus confia, vivendo uma vida marcada pela justiça, humildade e dependência total dele. Quando assim vivemos, nossa vida se torna um reflexo da sabedoria de Deus e ele pode usar-nos poderosamente para cumprir seus propósitos no mundo. Vamos terminar com uma oração, pedindo ao Senhor que nos capacite a viver uma vida segundo a sua vontade, confiantes na graça e na misericórdia, sabendo que Ele é fiel para cumprir o que prometeu em nossas vidas. Oremos. Senhor Todo-Poderoso, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra, que é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Hoje, ao meditar sobre Provérbios 3:32, reconhecemos o quão grande é a tua santidade e a tua misericórdia. Tu abominas o perverso, mas confia nos justos. Senhor, queremos ser pessoas em quem tu confias, pois pessoas que buscam viver segundo a tua vontade e que, em humildade e fé, se rendem ao teu chamado. Pai, nos perdoa pelas vezes que temos falhado em andar em seus caminhos, pelas vezes que fomos influenciados pelo pecado e nos afastamos da tua justiça. Em nome de Jesus, pedimos o teu perdão e a graça de nos arrepender de nossos erros, para que possamos voltar ao teu abraço de misericórdia. Ajuda-nos a viver como justos, não pela nossa própria força, mas pela tua graça que nos capacita a seguir o teu caminho. Que ao vivermos segundo os teus princípios, nossas vidas possam refletir o teu caráter e assim sejamos instrumentos nas tuas mãos para levar a luz do Evangelho ao mundo. Dá-nos sabedoria para buscar a tua palavra todos os dias, para que possamos aplicar o que aprendemos na prática e viver uma vida que te honre. Ensina-nos a confiar plenamente em ti, sabendo que em todos os momentos tu estás conosco, nos guiando e nos sustentando. Que a nossa vida seja uma vida de fidelidade e obediência a Ti, Senhor. E que possamos ser testemunhas vivas da Tua graça e da Tua justiça. Em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, nós oramos. Amém. Curta esse vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com outras pessoas, pois assim você estará cumprindo o mandamento de Jesus que diz: Ide pregar o Evangelho a toda criatura. Amém.